Olá, nesta edição da TV Espaço Homem, nós estamos aqui no gabinete do advogado, mediador e professor Ernesto Rezende Neto. Hoje ele vai falar para nós de uma especialização dele, que é o direito imobiliário. Ele tem outras especializações que ele vai falar para nós daqui a pouco, e também ele é membro do IBDFAM, Instituto Brasileiro do Direito à Família. Então ele vai falar para nós da questão do direito imobiliário, que envolve também as famílias, né? Porque uma casa, um apartamento, quase sempre residencial, tem uma família. Então, essa família também tem os seus direitos, as suas proteções, né? E os aspectos legais, as obrigações, tanto do inquilino, quanto do proprietário, quanto da imobiliária que administra. Nós vamos conhecer muitas informações hoje valiosíssimas para nós, como consumidores de locação de imóveis. Para vocês, o cumprimento, então, do nosso estimado professor Ernesto Rezende Neto. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, poder ter essa conversa aqui nesse tom coloquial que nós vamos imprimir. Professor, quais realmente as leis que nós podemos nos valer para o direito de inquilinos? Sabemos que tem 3, mas me parece que, dialogando com o senhor, ainda tem uma 4ª possibilidade, que seria mais um campo do direito. Então, nós temos especificamente a Lei de Locação, que é a Lei 8.245, de 91, que trata de locação de uma forma geral e estabelece obrigações tanto para proprietário quanto para o inquilino. Se aplica também nessa relação de locação, que pode ser considerada uma relação de consumo, o direito do consumidor, e temos a lei geral, que é o Código Civil, que também dispõe sobre as obrigações de inquilino e de proprietário. E, infelizmente, às vezes essas relações também resvalam para a esfera criminal. Então, existem procedimentos de proprietários, de administradores de imóveis, que podem resvalar para essa esfera penal, e alguns atos podem ser considerados como contravenção penal, passíveis de um processo na área penal. Olha aí que a gente não sabia, hein? Quem que sabia tudo isso? Então, o senhor poderia também nos dizer, assim, do que o senhor tem conhecimento, eu vou trazer algumas situações de inquilinos, né, que a gente pesquisou e tal, tá? Mas como que está, não há uma padronização formal das leis, tá? Nos contratos de locação de um imóvel para residir e de esfera comercial, que na verdade os objetivos diferentes, uma coisa é residir que tem a família, como a gente está falando, e outra coisa é locar para ter um lucro, é atender também terceiros, né, que tem responsabilidade de vida de terceiros, né? Então, como que o senhor poderia dizer assim do contrato? O que caracterizaria de uma forma correta a proteção desses grupos também? Imóvel não é só a pessoa alugar para ela, né? Ela vai ter um contexto em torno disso, né? Exato. Esses coletivos, como que é? O contrato de locação, isso é um problema enfrentado, é muito frequente, o que a gente chama de contrato de adesão. Então já é um contrato pronto da imobiliária que é colocado para o inquilino e ele simplesmente assina, sem ter direito de discutir alguns detalhes do contrato, obrigações que são impostas a ele e que não fazem o menor sentido naquele tipo de relação. Isso também é muito comum. O inquilino é considerado nessa relação como hipossuficiente, porque a presunção é de que o proprietário tem um poder econômico superior ao do inquilino. Então, por essa razão, ele conta com a proteção legal para equilibrar essa relação. Então, por ser economicamente, via de regra, inferior ao proprietário, ele conta com a proteção legal para o reequilíbrio dessa relação. E existem abusos, nós sabemos disso. Com relação com o contrato, na verdade, é um instrumento que vai servir para regular essa relação. Então ele vai estabelecer obrigações e direitos tanto para um lado quanto para o outro. E além do inquilino e proprietário, normalmente existe uma terceira pessoa que participa dessa relação, que é a imobiliária ou administradora do imóvel. Então, normalmente eles que se encarregam de captar
o imóvel, captar o inquilino, oferecer o contrato, realizar a vistoria, e aí que se encontram algumas vezes algumas irregularidades. Falando em vistoria, para especificar mais seu posicionamento, sem entrar na próxima pergunta, o que é considerado uma vistoria? Porque se a pessoa assina dizendo que visitou o imóvel, mas na verdade ele só visitou, porque vistoria, no meu modo de entender, tecnicamente seria algo diferente do que visitar o imóvel. Então, se eu tenho algum caso específico, recente, que possa até citar sem nomes, onde houve o abuso, né, a fraude da vistoria, como que funciona? Existe, eu tenho um caso bem recente com relação a isso, de um imóvel de alto padrão, que foi alugado, feito uma vistoria, o representante da imobiliária acompanhou o inquilino, eles olharam todo o imóvel, fizeram a relação do estado do imóvel, isso foi assinado pelo inquilino. Uma semana depois ele percebeu que havia problemas no banheiro. E os azulejos caíram, ele tinha já tirado a porta do box, que não conseguia fechar, a parede estava estufada, e ele ficou muito preocupado, porque ele viaja, a mulher fica sozinha no imóvel, eles tiveram que interditar o banheiro, não chegaram nem a tirar a mudança das caixas, as caixas ficaram espalhadas pelo apartamento, e ele está se vendo obrigado agora a promover uma ação judicial para rescindir esse contrato e exigir do locador a multa pela infração contratual, porque ele foi enganado, tanto pelo proprietário quanto pela imobiliária que realizou a vistoria, e mandaram as fotos posteriormente, porque em razão do problema o inquilino exigiu então as fotos da vistoria e percebeu que não havia nenhuma foto do banheiro que estava com problema. Então houve uma má-fé da parte deles de ocultar esse tipo de problema sem se preocupar com as consequências, que estava colocando inclusive em risco a própria segurança dos ocupantes do imóvel. Não só, né, porque um apartamento, vamos supor que tenha um problema elétrico, vai afetar também os moradores comprometer vizinhos, toda, né? A comunidade. Toda a estrutura do prédio, dependendo da situação que venha ocorrer, né? Exatamente. Muito importante essa sua observação. Tem imóveis que imobiliários estão exigindo a apólice de incêndio em nome do locador e não do inquilino. Nós fizemos um levantamento disso, né? Eles usam um CD dizendo que a pessoa tem que assinar, que já está pronta a vistoria, sem, por exemplo, ir com o inquilino ou já assinou o contrato e tal, mas eles não sobem numa comieira, no telhado, para mostrar então as telhas, a situação de sustentação desse telhado, do forro, né? A caixa d'água. A gente fez um levantamento bastante recente, inclusive com a ajuda de peritos judiciais, né, especializados, engenheiros civis e elétricos. Então, por exemplo, assim, tem rachaduras em parede, que você vai ver que realmente é uma coisa antiga demais, está sujeito a ruir, porque a parede está cedendo, estava maquilada, né? Então tem uma série de coisas que, lamentavelmente, vai cair sobre o inquilino, além do risco da vida, né? Nós também temos um levantamento feito por perícia de engenheiro elétrico e de bombeiro civil, em que eles provam que a gente tem que alugar porque o poste está fora, é lei hoje, não pode mais estar vindo direto para dentro do imóvel a ligação elétrica. A caixa de luz ela tem que estar dentro da casa, porque com uma emergência a pessoa tem que ter o acesso de acender, né, desligar, enfim. Também é obrigatório o fio terra, principalmente agora com a quantidade de equipamentos eletrônicos, né, que as pessoas têm. Exato. É necessário essa fiação, ela não existe, né, não está sendo comprovado. Se é lei da prefeitura, por exemplo, não está sendo aplicado isso, tá? Também uma coisa que foi muito interessante, um engenheiro que é especialista em construção de residências, né? Ele disse assim que é obrigatório, por lei, a limpeza da caixa d'água, que tem que ter o registro da limpeza. E também a detetização, porque, segundo esse engenheiro, ele diz que São Paulo está contaminado por cupins de solo. E isso é uma coisa muito grave, porque ele come as paredes tudinho sem a pessoa saber, a calçada, enfim, né? De repente, vai tudo para baixo, entendeu? Cupins. E então, diz que tem muitas pragas também. Tem o cupim, tem a traça.
né, baratas, em grande quantidade, porque são casas antigas também, que tem muitos lugares, né? E não não cumprem obrigação de detetização. Bom, isso é um levantamento que eu fiz para conversar com o senhor, né? E eu achei grave, porque procurei na lei, o inquilino não é obrigado a fazer seguros incêndio para o proprietário, que agora achei meio estranho também. Mas em todos os casos, o senhor que é o especialista, né, para nos orientar, não sei se é o que eu pesquisei também está ocorrendo com os outros. Exatamente, eu tenho conhecimento de vários casos nesse sentido. No contrato de locação, que é o que vai reger essa relação, a lei do consumidor exige, por exemplo, que cláusulas que impliquem em restrição ao direito do inquilino sejam colocadas em negrito. Então, essa é mais uma medida para reequilibrar aquela relação que nós falamos no início, considerando que o inquilino normalmente é hipossuficiente. E existem hoje vários imóveis em São Paulo, a gente tem visto casos que ocorrem de desabamento de imóveis por falta de manutenção. E essa manutenção é uma obrigação do proprietário. Então a lei exige que o proprietário entregue o imóvel para o inquilino em perfeito estado de uso. E normalmente o inquilino, naquele afã de obter o imóvel, vai ser a moradia dele, ele assina o contrato às vezes sem tomar determinadas cautelas. Então, normalmente o contrato ele vai dizer que está recebendo o imóvel em perfeito estado de conservação. E na verdade ele vai descobrir só depois de estar utilizando, né, o imóvel, os vícios ocultos. E aí é que ele vai perceber aonde ele entrou. E aí vai ter que contratar um advogado, ter que recorrer ao judiciário e ter todo aquele dor de cabeça para corrigir um problema que poderia ser evitado se houvesse uma boa fé por parte de quem está promovendo a locação. Tanto da imobiliária administradora quanto que do dono, né? Porque a imobiliária poderia ter feito uma perícia, exigir pelo menos, né, a perícia correta do proprietário, que automaticamente mas assim eles estão coniventes na responsabilidade. Exato. E o inquilino, normalmente também por ser uma pessoa leiga, não tem conhecimento jurídico, não tem conhecimento de engenharia, então, e ele acredita naquilo que está sendo oferecido para ele. E é nessas que ele acaba sendo enganado. Supondo que tenha que ele entrar no judiciário, ele vai gastar, como o senhor disse, com advogados, com taxas que são altas, né? Enfim, parece que é um percentual sobre o valor do imóvel. Exato. No final da relação que eles estão brigando, pode o inquilino ressarcir-se desse custo que ele teve para poder se defender até mesmo? Ele poderia fazer uma ação por restituição desses casos? Ele pode fazer, aliás ele deve fazer isso, porque não é só o prejuízo econômico. Às vezes esse caso que eu citei do banheiro que o azulejo caiu e colocou em risco a segurança dos ocupantes do imóvel, ele agora está tendo, ele vai devolver o imóvel e por conta disso ele está perdendo tempo, deixando de trabalhar para procurar um outro imóvel, está tendo dor de cabeça, além do custo financeiro, tem todos esses sabores que causam um dano que é passível também de indenização, porque é um dano moral, né? Esse transtorno psíquico causado por essa situação a que ele não deu causa. E também eu creio que aqui, pelo que nós estamos conversando, professor, tem uma obrigação de que o dono do imóvel ou a imobiliária que é responsável, ela passa a ser administradora formal, né? Que provem que está tudo na conformidade das leis que a prefeitura determina. Se a prefeitura não está tendo tempo de fiscalizar, vamos supor assim, certo? Ou as subprefeituras, que seriam, acho que cada região, né, cada regional, que não está observando isso, não permite, vamos supor, ao inquilino ir lá, né, ter um departamento para dizer, olha, me aconteceu isso, e pelo menos eles têm uma estatística e apontar quem é que está costumeiramente agindo de má fé com o público, né? É como o senhor disse, quer dizer, um incêndio numa casa geminada vai um quarteirão inteiro, quer dizer, uma explosão, vamos supor, sei lá, o solo submergiu. E quantos casos estão acontecendo agora, né, em São Paulo, de incêndio? Não vai se restringir aquele imóvel, né, porque está em geral, até imóveis comerciais está acontecendo, né, prédios inteiros, né, teve casos aí recentes sendo noticiados. O caso daquela ONG também, que houve um incêndio que foi fatal e queimou todo
todo o equipamento, todo o estoque deles, né? Foi uma explosão elétrica à noite. O que é a explosão elétrica? Pô, coitado do inquilino, principalmente maior parte hoje mulheres que estão alugando, que têm já o cuidado dos filhos, dos idosos, dos deficientes, fica tudo para elas, né? Como que ela vai saber, entende? Eu acho que tem que ter um departamento também da prefeitura, ou da subprefeitura, que elucidem isso para os inquilinos, não é? Porque afinal é o inquilino que está também sendo obrigado a pagar o imposto predial, está no contrato, né? Se ele está obrigado a pagar o imposto predial para o proprietário, ele tem que ter direitos na prefeitura de ir lá, ter um mediador, né? Vamos supor assim, alguma coisa também, né? O que a prefeitura oferece para quem é inquilino? Nada. Normalmente não existe esse cuidado. Nós temos agora no mês de julho, foi noticiado na imprensa, por exemplo, aqueles edifícios que estão ao longo do Minhocão, com um jardim externo, que secou porque houve um desentendimento entre a empresa que cuidaria dessa manutenção e a prefeitura. Então aquilo secou e está colocando em risco não só os moradores dos prédios, como as pessoas que transitam por ali. Isso por conta dessa falta de cuidado da prefeitura. Sim. Agora tem um outro detalhe que é mais chocante no meu modo de entender e interessa para o Instituto Brasileiro de Direito da Família, que vai fazer um congresso daqui a pouco nessas vulnerabilidades das famílias, né? E quiçá o senhor possa ter todas as provas e levar à frente para o congresso essa informação. O que está acontecendo, eu recebi uma denúncia que as mulheres que estão sozinhas, tá? O marido vai embora, ela fica com os filhos, ela não ficou sozinha porque ela queria, certo? Então, quando ela vai ter que entrar numa briga judicial, ela vai depender da defensoria para ter o rendimento e tal, né? Então, a defensoria com o Estado, nós todos sabemos que não prioriza nada disso, vai ter uma demora, que o filho hoje era bebê, daqui a 10 anos vai vir a solução. Entende? Desculpem, mas eu acho que a gente não tem que... Quando estamos trabalhando com vida humana, com criança, com deficiente, a gente não tem que ter meias palavras, a gente tem que dizer a palavra inteira. Tá? Há uma irresponsabilidade muito grande com as vidas humanas, né? Então, o que está acontecendo? Essas mulheres, muitas estão obrigadas a trabalhar como empregada doméstica, como faxineira, que são oportunidades que dão para ela pelo menos ficar um dia, dois, se tem alguém doente na família, ela tem que levar, enfim, quer dizer, ela vai se articular. Ou ela vai trabalhar em casa, ela vai fazer salgadinho, ela vai costurar para casa, né, em casa, enfim, vai ter sua lojinha, internet, revenda da porta dela, das vizinhas. Vamos pensar a realidade dessas mulheres, tá? E com dificuldades estão sustentando a família, o marido foi embora, ela não dá mais para pagar a escola particular, vai para o Estado, é longe, tem que depender de condição, aquelas coisas todas. Não é um filho, são 2, 3, não é um idoso, às vezes vai ficar com a sogra, né? Então vamos pensar um pouco, gente, essa mulher, aí ela vai fazer uma locação, eles não querem alugar para essas mulheres. Nós fizemos um levantamento, tá? Elas são obrigadas a ir para áreas circunvizinhas de favelas ou fazer locação nas favelas, tá? Porque lá não tem essas exigências. E existem sim contratos que já dizem que não, né, no diálogo não pode ter pessoa com deficiência física, e nós temos um escândalo recente, estão tentando abafar, que eles estão colocando que ninguém queria alugar porque tinha uma criança autista na família, né? Então não adianta às vezes fazer reforma da sentença, que já estava lá, tem a prova que foi feita, tá? Então nós estamos aqui agora pedindo atenção do judiciário, tá? E de todas as autoridades que tenham responsabilidade para olhar o que o senhor vai dizer agora, tá? Inclusive a parte de pets, que ninguém podia alugar porque tinha pet, foi vencida no STJ, não tem mais isso. Mas não tem nada de uma cláusula, gente, que diga que não pode ser, digamos assim, preconceituada uma família, porque tem um idoso de mais de 70 anos, um idoso de 70 anos não pode mais fazer uma alocação de imóvel. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada, doutor, eu não sei explicar, o senhor que é especialista, e que poderia dizer para nós assim, no meu modo de entender, é um crime de direitos humanos, se eu fosse para o meu lado de pesquisa, né? É verdade. Mas aí o senhor é que é o especialista existem algumas restrições com relação a essa questão que a senhora está levantando,
que é baseada em preconceitos e que não tem nenhum respaldo legal. Então nós temos hoje, a expectativa de vida do brasileiro hoje está aumentando progressivamente. Então pessoas hoje com 70 ou mais de 70 anos, que são economicamente ativas, mas que veem os seus direitos restritos em razão desse preconceito, que não tem mais cabimento. Essa questão da mulher, nós temos hoje, existem pesquisas que comprovam que mais da metade dos lares hoje, a mulher é considerada, é um termo até meio antigo, mas o cabeça do casal, ela é responsável economicamente por aquela família. Então ela tem que uma tripla jornada, porque ela tem que trabalhar para conseguir a receita para bancar a manutenção da família. Ela vai trabalhar em casa e tem que cuidar dos filhos. Então isso é uma carga muito pesada. E o Estado tem a obrigação de dar uma assistência para essas mulheres. Com relação aos animais também, havia essa restrição que felizmente foi derrubada agora pelo Judiciário, porque não tem o menor sentido. São realidades que estão se modificando e, como diz o ditado, quando o direito não enxerga a realidade, ela se vinga ignorando o direito. Então nós vivemos uma realidade completamente diferente que o direito não está conseguindo acompanhar. E é por isso que a sociedade tem que se mobilizar para exigir que haja um respaldo legal para situações como essa serem evitadas. E depois, veja, neste ponto, com o IBDFAN, que o senhor, sendo membro lá e sendo um especialista em direito, tem que ser revista essa questão de que não pode, no condomínio, por exemplo, né, também esse aspecto que não favorece quem tem a deficiência, muitas vezes, tá? Porque essa pessoa pode precisar uma maca, não tem, pode, né, não tem uma rampa para descer uma escada, entendeu? E uma porção de outras coisas que estão acontecendo, de idosos que o senhor falou, né? Tem casos também que não tem um controle de telefonia para que ele vai imediatamente, se eu não estou me sentindo bem, chamar uma ambulância. Então tem algumas coisas que está faltando adaptar à humanização do que a gente faz, né? Eu acho que está faltando uma humanização em todas as áreas, meu modo de entender, sabe? Eu sou uma pessoa que está há 60 anos na ativa, como eu digo, né? Então eu vejo um ato de desumanidade, falta de diálogo, não tem uma defensoria pública especializada nisto, como o senhor é um mediador. Faltam mediadores do judiciário para que a pessoa fosse lá e relatasse o que está falando e tentar conciliar essa situação, né? Então tiraria esse custo que a criatura, além de estar sendo onerada pelo problema, ainda vai ter que pagar para se defender, né? Então, eu rogo ao senhor que leve para o IBDFAN, tá? Para que todos aqueles importantes juristas, né? Tem muitos desembargadores, tem juízes lá, né? E esses importantes advogados, como os senhores são, que a maior parte, professor, doutor, enfim, olhem essa situação que está acontecendo, esse lado desumano, com relação às questões imobiliárias, locação, a dificuldade para essas mulheres de terem acesso, né, já que estão trabalhando com as vulnerabilidades das famílias. Tá? E também, doutor, voltando a esse ponto, não existe um meio de se fazer a denúncia no PROCON, e que o PROCON tome um poder de investigação. Não existe no Ministério Público do Estado de São Paulo um departamento que a pessoa vá lá e faça a denunciazinha simples, sem ter que depender de um compêndio jurídico para poder entrar numa ação. Quer dizer, o Ministério Público, a meu modo de entender, é um local para o cidadão ir lá, dizer na simplicidade dele, alguém questionar, qualificar e tomar providência, né? Não sei se eu estou errado, eu gostaria que o senhor me falasse. E nós não temos no CRECI a possibilidade de denunciar, porque quando chega lá e diz, não é só seu caso, aqui vai esperar, daqui a 2 anos, todo mundo reclama, tem mais de 500 casos igual o seu. Então, quer dizer, me parece um grande descaso que deveria de fiscalizar também, né? E nas delegacias, doutor, o senhor fala em contravenção penal, quer dizer, me parece que nós dialogamos, num contrato você vai ter 3, 4 contravenções penais,
Eu não sei como que pode ser, mas se tem 4 já tem praticamente um crime, né? Se tem 3 ou 4 pessoas envolvidas, o que diz lá? Se 3, 4 se associam, é o quê? Uma associação criminosa? Não é nessa área? Eu não sei, me perdoa, eu sou aqui uma aluna, né? Estou querendo aprender com o senhor, tá? E como a gente tem esse trabalho com as outras mulheres, a gente quer fazer um acesso à justiça para nós mulheres, não temos voz, né? Temos onde bater a porta. E o senhor vai estar no congresso dentro do IBDFAN pela nossa vulnerabilidade das nossas famílias. Tá? Então eu quero assim, que por favor, onde nós vamos bater? Que porta? Quem que nós vamos chamar a atenção, no seu modo de entender? É o Ministério Público, é o PROCON, é o CRECI, é a delegacia? Infelizmente, o Brasil é um país que está travado pela burocracia. E a burocracia que está interferindo nessa possibilidade do Estado promover esse bem-estar social, que é uma das obrigações principais do Estado. Então, é cuidar do hipossuficiente, é reequilibrar essas relações, fortalecendo aquelas pessoas que pertencem a esses grupos de riscos e que são vulneráveis. Então, precisa haver realmente uma proteção, uma visão social da situação dessas pessoas, e elas têm que contar, o único apoio com que elas podem contar são com esses órgãos do Estado. Então eles têm a obrigação constitucional de promover esse bem-estar, auxiliando e dando assistência para essas pessoas que necessitam disso para poder ter uma vida normal, uma vida simples. E isso não acontece aqui, infelizmente. Mas para isso tem que haver realmente mobilização da sociedade, exigindo que essas atitudes sejam tomadas pelos órgãos responsáveis. Então, eu acho muito sábia a sua resposta e faço essa invocação então ao Instituto Brasileiro de Direito da Família. Eu sou associada lá para colaborar na divulgação, porque eu não sou da área de advocacia. Sou uma militante de direitos humanos e das mulheres, não é? E estamos aí volta e meia fazendo audiência, trazendo os casos onde elas estão sofrendo todos os percalços, né? E a gente está aí junto com várias outras especialistas, líderes sociais, a gente está querendo criar um plano de acesso, pelo menos um plano que diz assim, olha, está faltando isso aqui, nós cidadãs não podemos resolver, mas é isso que ocorre, né? Para que todos. Mas eu acho que o IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito da Família, é o maior representante que nós temos hoje no coletivo, né, desse grupo intelectual que lá está, né, com esses sábios na área do campo do direito, podem ajudar nessas questões, principalmente, é um direito humano básico da pessoa o de residir, de ter a dignidade, né, no seu habitat. Aliás, os senhores podem até ir adiante com a ONU nisto aqui, porque realmente existem departamentos, né, e atendimentos, e, enfim, da ONU na questão da habitação e da moradia, né? O Brasil não é mais alguma coisa assim, que nós estamos lá naquela fase ainda silvícola, né? Nós temos aí professores, doutores, livros, compêndios, bibliotecas, enfim, está faltando a aplicabilidade disso para essas famílias vulneráveis. Elas são trabalhadoras, elas são cuidadoras da família delas, elas não estão saindo correndo do mundo e vão largar tudo por conta, entende? Então, o apelo ao senhor, em nome de sua pessoa, ao Instituto Brasileiro de Direito da Família, e que o senhor seja a nossa porta-voz nesse congresso. Né? Isso é que a gente gostaria muito de pedir ao senhor agora. As suas considerações finais, a sua despedida também. Então, é importante, aliás, é muito triste a gente ver essa situação, o Brasil sendo a 8ª economia do mundo, vivendo situações como essa, em que um déficit habitacional enorme que vem se arrastando há anos, essa questão dos grupos de risco, dos idosos, das mulheres, que nem sempre contam com a proteção do Estado, que deveria estar cuidando disso. E existem instituições, como a senhora falou, o IBDFAN, eu faço parte de um outro órgão também, que é o FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação, que mobiliza instituições que atuam com mediação de conflito e procuram
dar uma assistência para essas pessoas que enfrentam essas vulnerabilidades. Existe uma preocupação social, existem profissionais extremamente capacitados que têm essa preocupação e que estão fazendo o possível para levar em congressos, em reuniões, em mobilizações de rua, essas reivindicações para que essas pessoas tenham um padrão de vida minimamente possível de bem-estar. Dignidade, né, da pessoa humana. Exatamente. Que é um princípio constitucional. Exatamente. Eu não consigo entender. Pode mudar o regime. Eu estava conversando ontem com uma professora doutora que será entrevistada por nós, é especialista em direito internacional. Eu disse que ela pode mudar todo o regime do país, mas jamais vai poder mudar tudo que foi assinado, né, de tratados, de convenções, enfim. Né, e não dá para rasgar a Constituição, quer dizer, os princípios constitucionais estão válidos, para rasgar teria que fazer mais 500 anos aí de luta. Né? Então, o que está faltando? Nós que temos que exigir... A mobilização da sociedade. Exatamente. Né? E eu estou muito feliz porque o grupo de docentes do campo jurídico estão somando, né? E ela disse, não, vamos brigar por nossos tratados, e aqui vai ter que ser cumprido, vamos, entendeu? Então é isso que a gente está precisando, é isso que o senhor está colocando muito bem, e eu confio no senhor, né, na BBDFAN, e também nesse fórum de mediação. Vamos lá, o que puder a gente está juntos, tá? Ótimo. Muito grata, uma honra, uma alegria de poder ter informado as pessoas, minha gratidão eterna. Conte com a gente também, tá? Muito agradeço obrigada. A oportunidade também. Muito obrigado. Gente querida, olha o que nós aprendemos hoje. E o que a gente aprendeu pode não ser necessário para nós, mas nós vamos ensinar as outras. Que tal? Vamos apoiar todas as mulheres que possam estar passando dificuldade nesta área? Vamos olhar isso, elas também têm direito à dignidade. Por que vão ficar lá jogadas na favela quando não tem uma imobiliária, não tem um serviço, digamos, especializado do Estado, da Prefeitura, em que elas possam recorrer, né, até para fazer um contrato digno, enfim, ter a defesa delas. Tá? Na Defensoria Pública a gente sabe que não tem ninguém especializado nisso e acabamos sabendo que não tem delegacia para isso também. Então, gente, vamos lá, vamos pensar autoridades, vamos lá. Tá? Muito obrigada, um grande beijo no coração, homens maravilhosos, dia 15 de julho, dia do homem. Eu participei dessa luta, tá? Eu participei com a fundadora da Data Nacional. Ela já está na eternidade, mas nós estamos aqui para continuar. Os homens merecem o dia do homem. Parabéns, beijo no coração, festa, vamos fazer festa, homens. É o seu dia, 15 de julho. Até lá, próxima edição.